Luiz, muito obrigado a todos. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Antes de iniciar, eu quero também deixar claro que eu pedi uma permissão especial a todos vocês que me acompanham nesse momento, nessa transmissão, aqueles que assistirão depois gravado, que não têm a oportunidade de acompanhar nesse momento, também peço a permissão, e principalmente ao plano espiritual, para falar desse ser de luz, de maior luz, que passou aqui entre nós na Terra. Eu, na minha pequena ainda desenvoltura de evolução espiritual, tento ousar um pouco de trazer, através do Evangelho, o que ele nos ensina até hoje. Eu não vou nem falar a palavra ensinou, mas ensina. E por isso que eu coloquei hoje, eu fui intuído para esse tema, o capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, o Cristo. E aí eu inicio com essa questão, né? Jesus Cristo nasceu. É uma reflexão para nós, porque se saímos na rua agora, e em qualquer outra religião, até nós, no meio espírita, e fazer uma pergunta dessa, nós vamos ter diversas reações e respostas. Não, é óbvio que ele nasceu, mas por que essa pergunta? Ou será que ele sabe do que está falando? Porque é óbvio que ele nasceu. Né? Ele é novo no movimento, é a primeira vez que ele fala sobre isso. Então, vários achismos podem acontecer por trás dessa pergunta. E essa pergunta, na realidade, ela é eu classifico ela como um mecanismo para que nós, como espíritas, que acreditamos na Boa Nova, que começamos a compreender melhor a nossa função aqui na Terra, possamos utilizar, eu faço uma comparação como um piloto de avião. Não sei se vocês, aqueles que já andaram de avião, vou ajudar a recordar, aqueles que nunca andaram, eu vou tentar elucidar. Um piloto de avião, quando ele vai decolar, ele está ali no aeroporto, ele tem todo um aparelho, um painel de checagem antes da decolagem, que eles chamam de before check, e tem todo um processo de checagem depois da decolagem, que é o after check. E eu coloco esse Jesus Cristo nasceu comparado com esse before check e after check, antes da decolagem e depois da decolagem. Por que isso? Porque todos nós somos pilotos das nossas vidas. E antes de iniciar essa decolagem, nessa viagem que nós estamos, conforme aí, até fazendo um parênteses, a Federação Espírita mostrou uns dados aí esse semestre, que aproximadamente, cada um de nós aqui hoje, aqui encarnados na Terra, estamos aí entre a encarnação número 85, 86 de nossas vidas. Então é mais uma viagem que, como pilotos, Deus está permitindo realizar. E aí vem esse Jesus Cristo nasceu como uma checagem para nós mesmos aqui dentro, desse plano de voo que é a nossa vida. Eu estou, antes de decolar, entendendo o que ele significa, esse nascimento, e após a decolagem, eu consigo compreender o que é esse Cristo, esse Jesus dentro de nós, nascido, no que ele faz, a moral e os bons costumes, o norte, a luz para nós seguirmos. E
E aí alguns vão perguntar, mas piloto tem a tripulação e tem os passageiros. Essa é a grande, vamos dizer assim, na linguagem dos jovens, esse é o grande desafio, é o grande legal dessa vida. Porque tem horas que nós somos pilotos, tem horas que nós somos copilotos, tem horas que nós somos tripulantes e tem horas que nós somos passageiros. Depende do papel que nós desempenhamos no nosso dia a dia aqui na Terra, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade aqui encarnada. Sem contar os desencarnados também. Fiz todo esse briefing para levar a vocês pensarem o porquê dessa pergunta. Para fazer esse warm-up, esse aquecimento em nossos corações e nossa mente. E aí eu tenho 4 perguntinhas aqui para nós espíritas. Tanto aqueles que começam a caminhar na Boa Nova, a aprender o que é o espiritismo, como aqueles que já têm anos de bagagem nessa caminhada. A pergunta tem o mesmo peso. A diferença é que nós vamos aqui, ao final desse evangelho, tentar responder de uma forma básica para aqueles que começam e de uma forma de reciclagem para aqueles que já conhecem muito. Porque Cristo, como nos mostrou na ação de lavar os pés dos apóstolos, a humildade, através desse símbolo, lavou o pé de cada apóstolo, um grande ser de luz, aquilo foi utilizado como exatamente o lava-pés, né? Como uma forma de humildade para nós, a população, como um símbolo. Então é isso que nós queremos praticar aqui também. Por mais que tenhamos conhecimento, nunca é demais. E hoje eu trago essa informação porque é sempre aquela coisa. Vocês vão aprender um pouco comigo, mas eu vou aprender demais com vocês. E por isso que eu agradeço desde já essa oportunidade, que quando nós falamos, nós estamos ouvindo 2 vezes, né? Então, eu estou aprendendo com vocês hoje também e reciclando. Aí vem essa pergunta, né? A primeira, reconhecer e agradecer, espaço, força. Eu reconheço, como espírita, como ser humano, como um espírito de luz encarnado, principalmente, que Deus nos dá o espaço, o livre-arbítrio, para estarmos, neste momento, no nosso melhor. Esse momento de cada um de vocês, eu e vocês, estamos no nosso melhor, no que nós conseguimos chegar até aqui, nesses 86, 85 anos de encarnação, aproximadamente na média que eu falei agora há pouco. E no melhor dessa vida. E daqui para frente, o que o espírito, né, que nós temos aqui em evolução constante, busca essa força interior nos preceitos, nos ensinamentos de Cristo, no dia a dia, na minha atitude, no meu pensamento, nas minhas emoções. Ou eu continuo ainda terceirizando a culpa e esperando um milagre de Cristo, um milagre de algum outro ser de luz para que as coisas aconteçam na minha vida. Lembrando que o próprio Cristo disse, vós sois luzes. Essa segunda pergunta é assim uma noção de eternidade, tempo. Nós sabemos realmente o que é isso? Opa, se nós sabemos o que é isso, começamos a entender que nós somos seres eternos, espíritos, temporariamente nesse educandário que é a Terra, né? Mais uma vez, né? Tendo a oportunidade, do espaço que Deus nos cede, através do nosso Cristo, que nos proporciona também, nessa terra de provas e expiações, de voltar e tentar fazer algo melhor? Será que nós estamos aproveitando esse tempo da melhor forma possível? Ou continuamos empurrando com a barriga para ver se na próxima encarnação resolve, porque essa já não dá mais? É para a gente pensar. Tudo isso aqui, cada um no seu nível de evolução e no seu nível de aprendizado, eu faço essa pergunta para pensar, para refletir.
E a resposta certa minha pode não ser tão certa com a sua, mas está lá dentro, está lá, como nós chamamos aqui, na consciência e no coração, no amor e na consciência, a resposta dessas perguntas que eu estou fazendo aqui. Nós, lógico, o tempo todo nos sabotamos, o tempo todo nós deixamos de lado essas perguntas e agimos como ainda seres humanos da primeira temporada da Terra aqui, para não ir muito longe, uma Terra ainda primitiva, né? E não numa Terra, de repente, de provas e expiações, quase partindo já para uma Terra de regeneração, no processo final. Por isso que faço esse link com a evolução e progresso do espírito. Porque como é que eu quero ir para uma Terra de regeneração com pensamentos e atitudes ainda que predominam aqui hoje, nos dias de hoje, de maldade, de ego, de egoísmo, né? De avareza, de falta de amor incondicional, que é o que o Cristo, Nossa Senhora e o Deus veio nos ensinar, por exemplo, fora outros espíritos de luz, né? Só para elucidar aqui também. Então, eu estou nesse caminho de ser um espírito realmente que busca aí um aprendizado no meu dia a dia e busca orar e vigiar no meu momento, no meu dia a dia, nas minhas atitudes. Eu lembro que Jesus é realmente o governador da Terra, o coordenador de todo esse projeto. Para quem trabalha com projeto e quem não trabalha, tem uma situação que acontece nos projetos dentro da empresa, nas escolas, ou até na vida, um projeto de vida, que é a parte inicial do projeto, a habilitação e a continuidade. O coordenador dessa parte inicial do projeto, junto com Deus, Jesus Cristo, foi eleito coordenador da Terra. Só que dá para uma outra palestra depois, tranquilamente, só para essa parte. Há milhões de anos atrás. Então, olha esse ser de luz, que é nosso irmão, o quanto ele já passou por isso que nós estamos passando hoje. E aí, em um determinado momento, já dentro dessa programação, ele encarne aqui na Terra para fazer essa divisão de uma Terra primitiva, que começou lá, nos processos um pouquinho antes do adâmico, e passa para uma Terra de provas e expiações após a vinda dele aqui, que foi um marco que faz essa mudança da nossa Terra para esse momento que nós estamos, há 2020 anos atrás. E ainda continuamos sem entender o que ele falava naquela época. Muitos de nós, ou fazendo de conta que não é conosco. É com você, mas não é comigo. Né? E aí o Evangelho, ele vem assim, lá está escrito o seguinte, lembrando que tudo que eu trago aqui está dentro da codificação e da doutrina. Nada é inventado da minha cabeça, tudo é tirado de lá. Então, lá no Evangelho, nesse item que eu citei, está lá. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Quando eu coloco em destaque a palavra cumprir, é porque Cristo, Jesus Cristo, como governador maior da Terra, ele está cumprindo uma missão que Deus deu, permitindo todo um processo, nesse projeto de evolução, desses espíritos que são, assim, linkados ao processo evolutivo da Terra e as camadas que nós temos aqui de colônias e umbrais, né? As camadas do umbral e as camadas de colônias que nós temos, permitindo essa nossa evolução há anos. E ele está ali, governando tudo isso. Cada planta, cada ar, cada água, cada gotícula aqui vem do fluido cósmico universal, vem do fluido do amor que ele nos coloca. Mas será que nós lembramos disso no nosso dia a dia? Ou isso não tem nada a ver, isso não atende à minha necessidade de pagar as minhas contas, dar atenção para o meu trabalho e ainda lidar com o meu próximo? Não tem nada a ver, nada disso que eu estou falando.
Aí começa a perguntar. Nós temos que, por isso que a doutrina veio nos ensinar que as caixinhas separadas de religião, filosofia e ciência não podem ser mais separadas. Nós estamos chegando num momento que cada vez mais elas se interagem o tempo todo. Se eu entendo que na física, há anos, existe uma matéria, existe uma quintessência que nós não conseguimos explicar ainda por não ter ainda conhecimento e desenvolvimento. Existe uma força que, através da fé, da religião, nos ensina. E existe uma filosofia, uma forma de ensino e de aprendizado que está aí, que é o Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós ainda continuamos lutando contra isso, falando, não, eu preciso de mais informação, eu preciso ver palestra de não sei quem, preciso ver o livro de alguém, preciso... Me desculpem aí aqueles que fazem isso, mas pegar o santo e pôr a mão nele assim, não é o ato de pegar o santo, mas e sim a capacidade da sua cabeça de emanar essa luz de fé quando você pega esse santo, né? Se essa é a sua... se é um mecanismo de você ativar esse seu potencial de religar, seu potencial de acreditar na sua força interior, tudo bem. Mas isso não é necessário pegar em alguma coisa, porque está aqui dentro. Basta, através da meditação, da oração com amor, conectado com nossos mentores espirituais, ou então nossos, que nós chamamos aqui também, nossos guias espirituais, para que possamos atingir esse nível de sabedoria e de conexão. Então, ele não disse tudo. Seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave, através da evolução e maturidade do nosso espírito. Por isso que muitas vezes, lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntava o tempo todo aos espíritos, né? Oh, mas e isso, e aquilo? E muitas vezes havia a resposta, olha, isso vocês ainda não têm condição de compreender, mas funciona assim, 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 basicamente, essencialmente. Por quê? Porque nós estamos ainda prontos para isso. Nós estamos em evolução. E lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina de perguntas, e não de respostas. Ela foi formada em cima de perguntas. E essas perguntas inteligentes que devemos fazer até hoje, por isso que eu coloquei que Jesus Cristo nasceu, esse é um dos motivos. E nós temos que nos perguntar o tempo todo, o que eu faço, o que eu penso está correto? Jesus Cristo nasceu dentro de mim? Eu estou fazendo, agindo como ele nos ensina e nos ensinou? E aí no livro, eu tomei a liberdade de colocar no livro Renovando as Atitudes, ele tem um capítulo que é correlacionado com esse que eu estou falando. Ele fala o seguinte, que tinha plena consciência, que Jesus tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Por isso que eu destaquei a palavra educação, que é o maior educador que nós temos até hoje e que muitos às vezes esquecem. A maior educação moral que nós temos, Cristo. Ele afirma que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos. Por que será, para nós espíritas, essa questão, essa afirmação? Porque hoje, eu sou marido da minha esposa, de repente, ontem, eu era filho dela, de repente, anteontem, eu era mãe dela, de repente, amanhã, eu serei tio dela. E é essa correlação que nós temos o tempo todo nas encarnações. E o Deus é tão bom que ele nos dá esse tempo, esse livre-arbítrio. Lembrando que tudo é em cima do nosso livre-arbítrio. Ele dá esse tempo para nós. O tempo é nosso. Você vai evoluir de acordo com o que você aprender e praticar. Quer ficar ali patinando um tempo no umbral, você fica. Quer evoluir? Portas abertas para você. A escolha é sua. Isso é o livre-arbítrio. Quer continuar chorando que a nossa vida é uma vida que está atribulada, cheia de problemas?
sem uma luz no fim do túnel, mas essa luz não dá para esperar que vem deles, ela está dentro de nós, eles nos apoiam o tempo todo. A partir do momento que a nossa anteninha conecta com a força que eles estão para nos emanar de aprendizado e de caminhada. Mas no momento que a gente desliga essa antena de captar essa energia boa, a gente começa a patinar e quebrar a cabeça, né? Ele afirma que todos deveriam ser vistos como irmãos, né, como eu já disse, e aí sim, ele vem com a frase: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Profundo isso, né? Parar para pensar como é que Jesus está dentro de Deus e Deus está dentro de Jesus. E aí é mais profundo ainda quando ele fala, e isso acontece com você quando se relaciona comigo, que automaticamente se relaciona com Deus. Por quê? Porque somos antenados quando nós estamos pensando de uma forma consciente, de coração, tirando as nossas capacidade de ser egoísta, a nossa capacidade de faltar um amor realmente real com o próximo, né? O nosso egoísmo, né? Como eu falei agora, o nosso egoísmo nos atrapalha muito. Aquele olhar ainda para o nosso umbigo não nos conecta com o que o plano espiritual vem nos ensinando. E aí, qual é a melhor forma como um piloto, que eu falei? É sempre fazer uma checagem. Como é que está a nossa viagem? Opa, está tudo ok com os equipamentos? Meu corpo carnal está tudo certo? Eu estou indo no médico? Meu perispírito está tudo certo? Eu estou orando e vigiando? Meu espírito está em evolução? Estou aprendendo e praticando? O tempo todo eu tenho que fazer essa checagem nesse voo. Porque senão, na hora que dá uma pane num dos motores ou em todos, aí fica mais complicado. Aí eu vou trazer aqui um pouco de história para vocês. A igreja associada ao Império Romano, ela decidiu construir o 25 de dezembro, tá? E o cristianismo passa a ser a nova religião do imperador Constantino. Por que isso? Porque Constantino, na época, estava em grandes guerras, Roma, o Império estava conquistando várias cidades, e uma das batalhas muito difíceis que ele teve no momento da batalha um reflexo, um de seus generais, e junto com ele teve um reflexo de uma da cruz, que parecia muita luz, e trouxe ali uma visão estratégica para ele de preservar os soldados e de vencer a guerra, no meio da batalha. E com isso ele associou que isso foi o Cristo, o Jesus Cristo, que a igreja associada ao Império Romano vinha falando, mas eles não acreditavam muito, porque lembrando que os romanos tinham Júpiter como deus maior, né, deles. E aí que houve o divisor de água nesse momento. Lá, mais ou menos no ano 300 a 400 depois de Cristo, que aconteceu esse divisor de águas e o Império Romano se associou à igreja e começou aí, através de Constantino, adotando, inclusive, uma festa pagã que existia na época. O que ele fez? Constantino é muito esperto. Ele pegou a Helena, que era a mãe dele, por isso a Santa Helena, para que ela fosse de cidade em cidade romana, divulgar que a partir daquele momento o Império Romano tinha Jesus Cristo como o maior símbolo e que Deus era um Deus único, deixou de ser Júpiter. E aí ele saiu, enquanto Helena saiu pelas cidades levando essa comunicação junto com as tropas e com os generais, como símbolo como uma embaixadora disso, ele adotou, junto com os estrategistas dele, uma festa pagã que existia na Europa Ocidental, para o deus Apolo, que é o deus da luz, né? Apolo no romano e Febo no grego, que chama deus da luz. E essa festa acontecia no solstício do inverno na Europa, para comemorar essa chegada de um novo verão, o fim do inverno, né? Quer dizer, então, e era um momento que as mulheres, principalmente, faziam frutas secas, né? Opa, vamos correlacionar com alguma coisa da nossa alimentação de Natal. Faziam muitas carnes gordurosas para comemorar, em banha de porco, pegava lá
fazão, pegava patos, era uma fartura de comemoração. Então, e aí Constantino adotou essa festa que já existia como um símbolo de nascimento de Jesus. Por isso que ficou marcado dali para frente, do ano 300 mais ou menos para cá, como dia 25 de dezembro, uma data de comemoração, símbolo do nascimento de Jesus. Agora, lógico, cabe aqui uma outra palestra depois para vocês no outro dia, que já temos, é só buscar lá no Antigo Testamento, que é mais ou menos próximo a setembro e a janeiro de 2020, 2021 anos atrás, que ocorreu esse nascimento de Jesus. Não tem uma data exata, mas 25 de dezembro ficou marcado exatamente por isso. Por isso tem toda essa mística em torno disso, né? Mas assim, é o seguinte, aí eu coloquei aqui, se a data de 25 de dezembro deve ser de profunda reflexão para nós, como um mecanismo também para lembrarmos dele, ótimo, está valendo, não é errado. Desde que realmente praticamos isso dentro das nossas famílias e com nossos amigos. Né? O importante é que essa data represente uma festa de intimidade, de família, amor e caridade. Refletir. E aí, qual é o nosso padrão vibratório nesse momento? A causa e efeito das coisas que acontecem na nossa vida nesse momento. Nós somos os pilotos, a tripulação, o copiloto e os passageiros dessa vida. Depende do papel que nós estamos exercendo a cada momento. Cada um tem a sua responsabilidade. Se eu estou como passageiro, no mínimo eu tenho que botar meu assento na posição de pousar e decolar, colocar o meu cinto, afivelar meu cinto, ficar em posição aguardando as orientações da tripulação e do comandante. E não fumar, não ligar o celular, não fazer outras coisas que não devem ser feitas durante o voo. Como tripulante, eu tenho uma responsabilidade que está na minha consciência, que está ligado com aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que ser conscientes nas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa pequena atividade na cozinha, no nosso quarto, na nossa sala, quando sai na rua. Não é em grandes coisas, é no dia a dia. Tem horas que eu sou tripulante, que eu tenho que ficar observando o que está acontecendo com o comandante, com o copiloto e com os passageiros, com os meus clientes, e fazer esse link. E ainda assim cuidar dos meus outros amigos tripulantes da aeronave. Servir o café, servir o almoço, o jantar, né? Ajudar com alguém que precisa de remédio, ir no banheiro, ou pegar uma mala, levar um cadeirante para fora. Eu tenho o meu papel de responsabilidade também. Não é um terceiro, é a minha função. E tem hora que eu sou o piloto ou copiloto. Eu tenho que fazer o pré-check da decolagem e da aterrissagem. Eu tenho que conversar com a torre de comando, eu tenho que ficar de olho no radar, eu tenho que conversar com a minha tripulação, eu tenho que conversar com os meus passageiros. Ninguém é mais ou menos que ninguém. E é isso que Jesus veio nos trazer. Desde que você cumpra de coração a sua atividade, o propósito para que você veio aqui, e não falo propósito profissional, não queiram, podemos até ampliar para o propósito profissional, mas o propósito como ser, como um espírito em evolução aqui, que é relacional, que relaciona-se com outros seres que estão no mesmo momento e no mesmo avião nesse momento. E aí Jesus coloca, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá também, que eu ouço aqueles que têm ouvidos para ouvir tudo aquilo que eu venho dizendo para vocês. E aí eu pergunto novamente, Jesus Cristo nasceu? Realmente? Jesus veio para nos fazer um convite, para aprendermos com ele. Por isso que ele é o maior educador. Porque ele deu o exemplo. Até naquele momento, há 2020 anos atrás, que a gente não deseja isso nem para o nosso pior inimigo, o que ele passou aqui na carne, mas ele passou sabendo, como coordenador e governador da Terra, para nos dar um exemplo de resgate de um norte, de um povo que já estava descrente, um povo hebreu que estava ali já se perdendo como um povo escolhido no início por Deus para ser um povo como exemplo para os demais povos. E pelo contrário, eles começaram a se perder. Será que nós não estamos começando a fazer isso de novo?
disse que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, e ele acredita nisso, em nós, por que nós não acreditamos em nós mesmos? Por que nós nos sabotamos ainda? Por que não acreditamos nesse nascimento dele junto a nós? A vida na moral de Cristo na Terra é o caminho da evolução dessa luz, com entendimento e profundidade das relações de nós com o mundo. Então, Cristo, quando ele fala para nós que ele tem uma preocupação muito grande, que ame ao teu próximo como eu vos amei, eu sou ousado até em dizer como eu vos amo até hoje. Ele deixa aqui uma mensagem que é muito profunda e não é uma palavra só jogada ao vento, registrada em livros históricos. É um testemunho, é um registro, é um ensino do que nós devemos seguir no nosso dia a dia. Mas nós esquecemos. E muitas vezes ainda, por sermos ainda seres em evolução, mas ainda de pouca evolução, nós estamos lá, estamos caminhando. Nós só lembramos disso através mais da dor do que da alegria. E o que ele quer é que a gente lembre disso através das alegrias, do dia a dia. No agradecer ao acordar, no agradecer ao deitar, por mais um dia gostoso que passamos, ou mesmo que foi um dia comum como o anterior, mas nunca é o mesmo, nunca é igual. Sempre alguma coisinha diferente acontece. É que nós que não temos olhos de ver ainda, como ele nos ensina. Se nós pararmos para enxergar com os olhos do coração e do nosso pensamento, nós vamos ver que cada dia traz uma nova oportunidade de 24 horas para nós ali evoluirmos. Vamos aproveitar ao máximo aqui essa bênção que nós temos, que hoje 23 milhões de espíritos que nós, vamos dizer assim, estamos na zona da erraticidade, não conseguem, estão querendo, estão doidos para vir e não estão conseguindo. Então nós somos abençoados nesse mundo de ter a oportunidade e não vamos desperdiçar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. A questão 625 lá do Livro dos Espíritos, para Kardec, quando ele perguntou, ele falou lá, perguntou para os espíritos, então quem é a maior figura, o maior ser que nós temos que seguir, que vocês nos dão aqui como dica? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a quem a humanidade pode aspirar na Terra. Como eu disse para vocês até agora, nada eu estou inventando. Simplesmente eu estou buscando na doutrina aquilo que eles já nos ensinam e vem reforçando há muito tempo e trazendo para nós repensarmos novamente aqui, ou para aqueles que estão vendo pela primeira vez a começar a aprender. E aí vem aqui de novo, eu coloquei a questão do Natal. O Natal é a oportunidade de refletir sobre o sentido mais profundo do compromisso de cristianização em nós mesmos. Isso é uma palavra que o Chico Xavier falou. É um compromisso. E esse compromisso tem a ver com essa pergunta. Como é que eu continuo praticando o meu Natal? Regado de presentes e ter que ter determinadas comidas específicas em cima da mesa todo ano, que senão não é Natal? Não sou eu que vou julgar. Mas eu fico aqui pensando se esse é o certo. Jesus Cristo nasceu? João Batista falou que era necessário que ele cresça e eu diminua. E João Batista veio nos trazer essa lição. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso guia e que ele cresce dentro de nós, que a gente reconhece realmente profundamente que ele é uma pessoa, é um ser de luz, que nos ampara e que nos ilumina todos os dias, é isso que João Batista quis dizer nessa época. Nossa, eu sou ainda, não insignificante, mas eu sou pequeno diante daquilo que você vem me proporcionar e diante daquilo que ainda desconheço.
mas eu creio, eu tenho fé, porque você me guia. E esse é um recado também importante aqui. E aí o Evangelho também vem trazer o seguinte, eu coloco aqui, não no Evangelho, mas eu coloco aqui uma atenção antes. No dia 25 de dezembro, as pessoas continuam se reunindo para glorificar o deus Apolo da história que eu contei agora há pouco lá de Constantino. Parece que está naquela época do paganismo ainda, né? Estão agindo da mesma forma, continuando colocando os patos, fazões, porcos, frutas secas em cima da mesa e está tudo certo. Troca ali festas e músicas e é isso. Natal é isso. Não é nada que isso. Algum ou outra família lembra de citar o nome de Jesus por 2 minutos numa oração ali. Mas tudo bem. Se isso é feito de coração, já é um grande passo. Mas muitos ainda não conseguem nem lembrar dele nessas horas. Tanto na noite como no dia seguinte, no almoço de Natal. E o ideal seria nós lembrarmos todos os dias. Por isso que eu continuo com essa pergunta. Eu não falo não é provocativa, é uma pergunta para reflexão. Jesus Cristo nasceu? Estamos evocando no Natal a chegada do maior modelo, exemplo, amparo, orientador, irmão e espírito de luz, que veio para nos ensinar a sermos luzes do mundo. Modelo, exemplo, amparo, orientador, irmão. Espírito de luz nem se fala. Sim, estamos vivendo dias difíceis porque a evolução incomoda muito. Nós estamos num processo pandêmico desde o começo do ano. Oficialmente tem previsão para acabar, oficialmente que eu falo legalmente, dia 31/12, mas na prática isso só vai ter controle mesmo quando as vacinas começarem a fazer efeito. Tá? Então, o que nós temos que continuar é tendo essa conexão com Cristo, nos trazendo o equilíbrio necessário para que possamos agir da melhor forma possível no nosso dia a dia, nos vigiando e vigiando as nossas ações e atitudes em relação aos nossos irmãos, que muitos estão pirando, como até o Luiz disse no início aqui, antes do nosso evangelho. Muitos estão perdendo o norte. E por que estão perdendo o norte? Porque eles não estão respondendo essa pergunta que eu estou fazendo. Continuam esquecendo que Jesus Cristo nasceu dentro de cada um deles. Não é morreu. Que aquele símbolo dele na cruz foi exatamente para proporcionar um novo nascimento para nós. Uma nova oportunidade, um novo espaço de evolução. Por isso que a pergunta é: nasceu? Qual é o nosso padrão vibratório nesse momento? De novo eu faço a pergunta. Será que ele está melhorando? Será que daqui para frente eu vou tentar, pelo menos, me policiar nas coisas que eu penso, nas coisas que eu assisto no meu dia a dia, nas coisas que eu comento com o meu vizinho, com o meu familiar, no que eu penso na cama, lá no chuveiro, sentado no meu sofá? Qual é o nível de edificação? Eu faço uma leitura edificante, eu assisto alguma coisa edificante, tenho uma conversa saudável? A comunhão com Jesus é um processo sutil. Examinemos as nossas tendências. Se eu estou em comunhão com Jesus, a probabilidade das coisas darem certo é muito maior. A partir do momento que eu me afasto desse equilíbrio em comunhão com Jesus, não sou Nostradamus e não estou prevendo nada. É baseado em fatos históricos já de vários, e até nós, que em outras encarnações e nessa mesmo já passamos. Então vamos usar o vivencial, vamos usar a nossa experiência, o que a gente já viveu, como exemplo de o que não fazer novamente. O que não parar de pensar e de agir de formas
que continuam colhendo os mesmos resultados. É igual na agricultura, né? Se eu continuar plantando os mesmos tipos de grãos e sementes, nós vamos colher os mesmos tipos de frutos. Se adotarmos técnicas diferentes, pode ser que tenhamos uma nova safra, um novo modelo, uma nova mutação de produtividade. Mas isso está dentro de cada um de nós, sendo piloto dessa viagem que eles nos proporcionaram como espíritos aqui, nesse momento na Terra. E aí eu pergunto, depois de tudo isso que eu vim conversando com vocês aqui, de um briefing, qual é o dia do nascimento de Jesus? O que é Jesus para nós? Sem que ele realmente permita o nascer dele dentro de nós. E aí vem uma ajuda para todos nós refletirmos. Eu me coloco no mesmo voo que vocês, não estou isento disso. Eu não sei se nesse momento pode ser que eu estou como tripulante, ajudando o piloto e o copiloto a falar com os passageiros. Então, Jesus nasce para cada um de nós em um momento diferente, senhores passageiros. Mas ele nasce. Cabe vocês reconhecer isso ao seu momento, ao seu tempo. Em toda parte, eu te busquei. O tempo todo, você estava aqui dentro. Santo Agostinho. Eu acho linda essa mensagem. Não preciso buscar, como eu falei agora há pouco, em imagens, em livros, em palestras. Ok, tudo ajuda, é edificante. Mas ele está aqui dentro. Se nada disso eu tiver, ainda tem aqui dentro. Se eu me reconectar e orar com amor, sem amarras, sem ranços, com perdão total, com libertação total, está aqui dentro. É isso que Santo Agostinho vem nos ensinar. É fácil? Não, mas ele, como digo, Cristo, ele vem nos orientar que é assim que deve ser feito. Temos que praticar isso no dia a dia. Não é fácil, não. Eu mesmo coloco para vocês que também patino de vez em quando. Mas temos que tentar todos os dias. E aí, para encerrar, eu tirei aqui do livro Antologia Mediúnica do Natal, Chico Xavier, esse trecho, escrito por Aparecida. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne a teu redor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda. Não somente à luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Fica aqui como minha mensagem para todos nós, encarnados e desencarnados de Natal, através da intuição que me ajudaram a escolher, para passar para todos vocês. E muito obrigado por esses minutos de atenção e de poder aprender, através dessa explicação, um pouquinho mais com vocês. Tenham um excelente Natal e muito amor e paz no coração de todos. Que assim seja.